Pode, agora pode. Agora esta chamada está sendo Amém, gravada. glória a Deus. Perdão, amados, já Pode comecei. falar, pode começar. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigada por essa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para aprender de Ti. Abençoa poderosamente as nossas vidas. Senhor, que o pastor Lucas nos ajude a aprender melhor aquilo que o Senhor quer passar para nós. E que a gente venha aprender em espírito e em verdade. Que as suas palavras caiam na terra fofa do nosso coração e dê frutos. Senhor, que todos nós estejamos ligados neste momento na videira verdadeira. Senhor, repreendemos toda ação do mal. Senhor Jesus, não permita que a nossa mente seja levada para outras direções, a não ser a sua vontade, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. A paz é a irmã Ana Bolena. Irmã Ana, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos ter a nossa aula hoje. Amém. Vamos falar também dos 144 mil e do... irmão Daniel, eu me sinto na obrigação de exortar o irmão a se conter aí um pouco, porque nós acabamos de fazer uma unção sobre o irmão Geraldo, e esse tipo de acusação não cabe aqui, tá bom? Bom, então vamos para a aula. Então hoje vamos falar sobre os 144 mil. A questão dos 144 mil significa o quê, exatamente? Esses 144 mil, eles vão preparar o povo para o arrebatamento e para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é exatamente o que acontece no milênio, porque o milênio é a convivência do esposo com a esposa, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter uma terra restaurada e essa terra vai ser oferecida como sacrifício. Sim, irmão Daniel, acusações e constatações têm o seu momento próprio, que estamos em aula, tá bom? Irmão Daniel, essas coisas são águas passadas. Se você já perdoou, você não tem que trazer à tona. Isso não é. Isso daí é coisas que não procede. Isso não é o momento. Coloca uma pedra em cima disso, porque não é Deus que está fazendo você falar essas coisas. Então, vamos deixar uma pedra em cima e vamos viver Cristo. Amém. Então nós vamos ver que Jesus vai, no final do milênio, oferecer toda a terra restaurada em sacrifício ao Pai. Então, essas ofertas que acontecem, né? Deus oferta o Jesus ao mundo, nós nos ofertamos a Jesus, né? O Senhor quer de nós ofertas de louvor, de vida, de adoração, e ainda temos essa oferta final, porque nessa oferta final do milênio é onde vai ter novo céus, nova terra, então é a santificação plena, onde o Pai estará habitando conosco, né, junto com Jesus, obviamente, mas naquele nível de santidade, porque nós estamos crescendo em glória, em santidade, para chegar nesse nível espiritual, né, que os anjos e todos os céus almejam, né? Então, dentro do ministério dos 144 mil que nós vamos ver, é o seguinte, nos 3 dias de escuridão, assim como no terceiro dia, irmãos, estamos em aula, não estamos em assembleia, tá bom? Se contenha. Então, os 3 dias de escuridão representam os 3 dias que Jesus esteve na morte, né? No seio da terra. E nesses 3 dias de escuridão, logo depois, ele subiu ao Pai como primícia. E o corpo dele foi glorificado, né? Na ressurreição. E ele subiu ao Pai, e quando ele encontra com a Maria Madalena, ele fala, não me toque, porque ainda não subi ao Pai. E naquele momento, quando ele sobe ao Pai, ele leva aquelas primícias de Mateus, versículo 27, deixa eu ver, sempre é Mateus, né? Aqueles que ressuscitaram com ele, né? Eu gosto desse versículo, né? Então, no Mateus 27, 52, 53, todo esse povo que se reencontrou com os seus entes queridos em Jerusalém, depois já estavam em corpos transformados, glorificados, subiu a Deus como primícias. Algumas igrejas ensinam que a primícia é só Jesus, não é. A primícia, além de Jesus, é um grupo de pessoas que são os 144 mil, porque são os primogênitos de muitos, são os Assembleia dos Primogênitos, né, cujo Jesus é o primeiro.
é o primogênito dos primogênitos, né? E esses 144 mil, eles alcançam a estatura do varão perfeito, como Paulo fala lá em Efésios, né? Até que todos cheguem à estatura. E são também chamados de escolhidos, né? Ou aqueles que vêm em primeiro lugar. E Jesus já falou também que eles são semeados na verdade. São semeados na verdade. Então, e aí, o que acontece? Como estamos nessa iminência do acontecimento, porque eu tenho feito as minhas contas aqui, eu tenho algumas contas que eu faço assim a título de estudo, não a título de profecia, porque nesse sentido eu espero que Deus traga a revelação, né? Porque eu prefiro mais a revelação do que a gente acertar por um estudo, né? Então, eu penso que agora, nessa Páscoa de 2025, nós vamos ter algum evento espiritual muito grande, né? Então, nós temos aqui coisas que estão para acontecer, né, dentro desse ano, no mês da Páscoa, né? Nós temos 3 datas para Páscoa, né, com calendários diferentes, por exemplo, 4, na verdade. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o que eu tenho aqui de informação para vocês. Espera aí. Só um pouquinho. A Páscoa Sadoquita, que é uma dos calendários mais perto do que acontece no céu, ela está marcando para... Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu estou meio atrapalhado aqui hoje. A Páscoa Sadoquita, ela acontece no dia 8 de abril. Uma coisa que eu aprendi como professor, irmão Daniel, que as dúvidas são escravas minhas. Eu não sou sujeito às dúvidas. Então, eu respondo as perguntas quando eu achar importante. Bom, então vamos lá. Então, nós temos uma Páscoa dia 8 de abril. Outra Páscoa dia 12 de abril, que é no calendário judaico. E uma Páscoa no calendário católico, que já aconteceu. E uma outra Páscoa no outro calendário também judaico. Então, nós temos 4 Páscoas dentro do mesmo ano, que é uma tentativa de acertar esse calendário. Mas nós sabemos que se os 3 dias de escuridão acontecer agora esse ano, essa vai ser a nossa Páscoa, verdadeiramente a Páscoa celestial. A partir daí, nós vamos acertar os calendários espirituais, certo? Porque quando o Senhor Jesus falou aquele que ninguém sabe nem dia nem a hora, além do fato de nós não sabermos, por causa que os calendários foram alterados desde uns tempos atrás, há mais de 2000 anos, foi feita uma confusão, né? Enoque havia profetizado que os calendários seriam perturbados, que as pessoas perderiam as orientações dos astros, das estrelas, conforme Deus tinha dado no início. Então, todas essas profecias se cumpriram. Então, no tempo da restauração, vai reordenar tudo isso. E o povo de Deus é que vai saber reordenar os tempos e as datas a partir desses eventos que vai acontecer. Para que também a gente saiba o dia e a hora. Porque lá em Apocalipse 3, capítulo... deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Diz assim, ó... deixa eu ver aqui... Onde é que está aqui? Como guardaste a palavra da minha paciência, 3:10, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra, né? E uma outra revelação que diz assim, deixa eu ver aqui, onde é que está? Se guardares a minha palavra, eu também... Peraí. Então tem uma parte aqui, deixa eu ver, não me lembro agora onde está, onde fala que se não ser vigilante, porque se você não vigiar, não saberá a hora. Então, se você vigiar, você vai saber a hora. Então, o Senhor Jesus quer que a gente saiba o dia e a hora da sua vinda, porque nós vamos começar a acertar cada vez mais estreitamente o tempo da sua vinda, né? E isso inaugura com o arrebatamento do filho varão, no capítulo 12 de Apocalipse, né? E daí a gente começa a acertar toda a contagem regressiva. E a outra coisa também é porque o dia que a lua nova aparece, ela tem que ser pelo calendário agrícola, né? E isso uma visão lá de Jerusalém. Então é respeitado a visão de Jerusalém. Então daqui de outro país não dá para saber qual que é exatamente a posição da lua nova. Então por isso que também existe essa defasagem do dia e da hora. Porque é um dia e uma hora que a gente não sabe, né, por causa desses ajustes. Bom, então, dito isso, sobre essa situação, vamos ao Ministério dos 144 mil. Então, esses 144 mil que preparam a noiva para as bodas, eles vão ter capacidades espirituais maravilhosas para realizar prodígios e maravilhas maiores do que aqueles que Jesus fez, né? Porque está escrito em Daniel que o povo que conhece o seu povo, o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus fará proezas.
Essas proezas, né, são as proezas. Irmão Daniel, vou tirar você da live. Eu sou um professor, eu levo muito a sério o que eu faço e eu não aceito que você me desrespeite. Já lhe repreendi 3 vezes. Se você postar mais alguma coisa, eu tiro você da live, não deixo mais você entrar. Quer você se ofenda ou não, é uma questão de disciplina. Sim, não, você não está falando com a pastora Nil, você está numa live. Então procure ela no privado. Eu não aceito discussão aqui na minha aula. Eu estou aqui para abordar um tema. E foi você mesmo que disse que ia reconhecer o irmão Geraldo como profeta. Você mesmo uma vez falou isso para mim. Bom, então, é exatamente isso que nós estamos aqui agora na iminência desses acontecimentos, né? Nós queremos fazer jus a essa revelação, né? Nos preparando, porque, na verdade, o Senhor conhece os corações, conhece quem são, e conhece aqueles que hão de brilhar como as estrelas no firmamento, porque lá no capítulo 12 de Daniel fala que tem 2 tipos de brilho. Uns que vão brilhar como o firmamento e outros que vão brilhar como as estrelas. Então, são 2 categorias de pessoas brilhando, né? No capítulo 12 de Daniel. Então, vamos lá. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, depois que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. A ordem das profecias não está numa ordem cronológica, tá? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, isso é um tipo de resplandecimento, tá? E os que há muito ensinarem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente, né? Então tem o fulgor do firmamento e tem as estrelas. Então isso vai se cumprir agora, a partir de agora, nesse tempo. E é incrível que o Senhor tem falado que as dimensões espirituais têm sido unidas, né? O mundo espiritual está aí, à vista de todo mundo, né? Muitas câmeras estão captando seres andando de madrugada nas ruas, tá? E uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu descobri, a história do microfone, né? Quando eles descobriram como selecionar sons e as vibrações sonoras para fazer o som entrar num rádio e ser reproduzido no alto-falante, as frequências captadas eram muito amplas, né? Então, eles estavam, às vezes, com o microfone parado num lugar, sem ninguém falar, e captavam vozes. E aí, ninguém sabia exatamente o que era, mas começaram a fazer especulação. Eu acho que alguém usou isso até para fazer uma pesquisa secreta sobre essas coisas, e só sei que as fábricas de microfone estreitaram as frequências para a frequência da fala humana, para que os microfones não captassem outras frequências de fala ou do espectro sonoro. A mesma coisa aconteceu com as câmeras. As câmeras digitais, elas começaram pegando toda a banda larga, desde o infravermelho até o ultravioleta, porque elas eram fabricadas na China, e elas foram colocadas como câmeras de vigilância. Então começaram a captar também muito o mundo espiritual, e o que acontece? Agora as câmeras também estão sendo seletivas, elas começaram a estreitar a sua frequência para não dar lugar à especulação do mundo espiritual. Mas sempre nós temos aí no YouTube filmagens, né, do mundo espiritual, de coisas tanto boas quanto más, né, que tem acontecido. E é claro que quando vira comércio, né, as pessoas querem ganhar likes e ganhar monetização, então começam a publicar vídeos falsos, mas no começo não era assim. Então nós temos aí a evidência de que o mundo espiritual e o mundo material estão se unindo, né? E até o aspecto das estrelas e do céu também está mudando. Vagarosamente está mudando, né? E nós vamos ver também uma mudança brusca muito, muito proximamente desses dias agora, tá bom? Então vamos lá. Então nessas capacidades que nós temos aí para os 144 mil, né, onde Deus vai usar deles para divulgar o seu evangelho e fazer uma obra rápida, nós vamos ter todo o cumprimento das festas, né, inclusive o dia do perdão, onde todos também receberão a transformação para poder serem arrebatados, porque ninguém vai ser arrebatado se não for transformado antes, né? Então, junto com a ressurreição dos mortos, né, esse evento deve levar uns 40 dias, né, depois da ressurreição dos mortos até o arrebatamento, porque segue o que Jesus viveu. Então, como Jesus viveu, nós vamos viver também, porque a noiva, né, faz o mesmo trajeto que o noivo, tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Fiquem à vontade. Eu acho interessante, pastor Lucas, a questão da separação essa questão de, né, os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Existe
uma separação, né? É, uma categoria aí. Uma categoria, exatamente. É interessante isso aí, é interessante. A palavra de Deus fala muito dessa divisão de categorias, né? Isso é uma realidade, né? Engraçado que essas categorias sempre estiveram na Bíblia e ninguém nunca prestou atenção. Sim. E agora, exatamente, por exemplo, nesse tempo que nós temos agora, tem muitas coisas que já estavam aí e nós nunca tínhamos prestado atenção, porque nós estávamos assim, sem ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo, e nesse tempo nós temos aqui essa situação de mudanças assim, que parece até que Deus está fazendo coisas estranhas e não avisadas, né? Exatamente porque a gente não percebeu, né? Eu não percebeu, inclusive a questão dos dons, dos talentos, de tudo que nós temos aqui visto. Pode falar, irmão Geraldo. Eu tive compreensão de muita coisa de uns tempos para cá. E, igual você falou, os 144 mil são primogênito mais novo de Jesus. Eles vão refletir a mesma glória que Jesus andou aqui na terra. Vai ser a continuação do ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus foi interrompido com 3 anos e meio. E aí, para inteirar os 7 anos, eles vão terminar esses últimos 3 anos e meio. Por que muitos falam, aquele que crê em Jesus fará as obras maiores que Jesus? Esses 144 mil vão fazer obras maiores que Jesus, porque vai ser uma obra coletiva. 144 mil em volta do mundo. Imagina, se Jesus fez tantos milagres e maravilhas naquele tempo, imagina 144 mil com o poder que Jesus tinha naquele tempo. Vai ser um radiar, uma graça, uma obra tão grande nessa terra que todo mundo vai ficar maravilhado. Vão ficar, sabe? Vão ficar impressionados com o poder e glória que vai acontecer aqui na terra, que é o grande avivamento. Amém? A grande colheita final. Amém. Amém. Glória a Deus. Então isso é maravilhoso, viu, irmãos? É maravilhoso a gente saber disso. E ainda porque nós estamos constatando, à medida que as coisas acontecem, nós estamos constatando, né, esses eventos, né, essa dimensão espiritual aí de você ver o mundo espiritual já se manifestando, né, aos 3 dias de escuridão, que vai ter um evento, vamos dizer assim, astronômico, né, ao mesmo tempo que tiver essa situação aí, e ainda o poder do Espírito Santo que vai ser derramado também, né? Porque eu acho que a partir dos 144 mil começa o avivamento. Pastor Luco, pode comentar sobre a reportagem que foi feita sobre os brinquedos que se movimentam sem ninguém? Os moradores ficaram assustados e chamaram a polícia, mas os brinquedos não pararam. Pode explicar melhor? Então, isso aí já, eu não sei agora exatamente o que aconteceu agora, recentemente, irmã, mas isso aí já tem acontecido já há algum tempo, né? Deixa eu lhe explicar. Quando Jesus falou que não se podia fazer imagens de esculturas, né, que Deus falou já no Velho Testamento, é porque na antiguidade eles faziam imagens de esculturas e eles ficavam clamando, até aquela imagem se mexer, mesmo que seja de barro, de argila, de pedra, o que fosse. Então existe essa conexão do mundo espiritual com o mundo material, que é ignorado pela ciência e ninguém acredita nisso e ninguém vai atrás, mas existe. Então o que está acontecendo é que como o mundo espiritual está mesmo penetrando no mundo material, e tanto o mundo espiritual de Deus, como a parte maligna, quem tem essas bonecas e essas coisas que são até consagradas e outros fabricantes para vender também se consagram, né? Porque já são guiados por isso, deixam essa porta aberta aí, né? Então isso é fato, isso aí, eu já vi um vídeo de um senhor que ele estava chegando em casa do trabalho e tinha uma boneca da filha deles sentadinha em cima de uma bicicleta, bem na garagem. Né? Sabe quando a criança pega uma bonequinha e coloca para andar na bicicleta como se fosse uma pessoa? E a criança deixou a bonequinha sentadinha em cima da bicicleta. E aí ele olha assim para a boneca na hora que ele chega em casa e a câmera está filmando a chegada dele em casa, né? Ele colocou uma câmera para filmar e a boneca vira assim o pescoço e fala, se mexe assim para ele, né? Aí ele vira assim numa reação assim, dá um tapa assim na boneca de uma vez, né? Isso é fato, isso acontece e aquela história daquele, fizeram até um filme, né, daquele boneco, né, que tinha um rosto mau assim, não me lembro o nome do filme, fizeram um filme, mas isso acontece, tá? É o mundo espiritual, os espíritos eles invadem imagens, invadem corpos, ou invadem, né, esses bonecos também, tá?
Mas essa última reportagem aí do que você está falando, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas isso já vem acontecendo há algum tempo, então acontecendo cada vez com mais frequência, tá? Bom, então, sobre o milênio que nós vamos falar agora, é o seguinte, a Terra, amém, a Terra, ela vai ser queimada, é o Chuck, isso, exatamente, o Chuck. Obrigado, irmão Daniel. Então, Deus que abençoe. Então, essa história aí, ela é verdadeira, não, quer dizer, tem um seu fundo de verdade, né? Não é totalmente verdadeiro porque é uma história de filme, mas tem um seu fundo de verdade. Bom, então, irmãos, no milênio, agora nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial e acontecimentos terríveis aí que vai queimar a Terra, vai purificar a Terra. Depois o Senhor vai restaurar, né? E a Terra vai ganhar um novo aspecto, né? No livro de Isaías fala que as montanhas serão rebatidas, né? E os vales serão elevados. A Terra vai virar toda a superfície da Terra. A geografia da Terra vai ser outra, né? Os continentes vão ser outros, os mares vão ser outros, né? Alguns acreditam que a Pangeia, que é a junção de todos os continentes, vai voltar, que a Terra vai ser uma só e Jerusalém vai ficar no centro. E que o monte do Senhor será elevado, né? Para o reino de Jesus no milênio, né? E depois, lá no final, é que desce a Jerusalém celestial. Alguns pastores acreditam que a Jerusalém celestial vai ficar suspensa. Ela não vai ficar pousada na terra. Ela vai ficar suspensa. Então vai ter uma representação na terra e uma representação no céu. Tá? E aí a gente sabe que como Deus criou, aí é que vai quebrar toda essa teoria do evolucionismo, porque como Deus criou os animais que não se devoravam entre si, né? O leão e o boi vai pastar. O leão vai pastar como boi, vai comer palha como boi, né? E o cordeiro vai viver com o lobo, né? Então é isso que vai acontecer no milênio. E toda a natureza será ricamente abençoada e a produção de alimentos vai ser suficiente. Hoje, o mundo produz alimentos suficientes para alimentar todo mundo. O problema não é a questão da produção de alimentos. Eles criam toda uma mentira em cima dessa política. Na verdade, é a má distribuição, ou seja, uns têm de mais, outros têm de menos. Tá? E já na época de Jesus, quando Jesus falou para multiplicar os pães lá, já era assim. E ele multiplicou para mostrar isso, né? Também. Porque ele fala assim, dei comida a vós mesmos, né? E quando ele estava falando isso, quer dizer que o mundo tinha condição de alimentar todos, mas não alimentava por causa de muitos têm a mais do que precisam e outros têm menos, né? Aí tem toda uma discussão política que eles usam para isso, mas eu não quero entrar nesse mérito aí. Então, essa questão de que o mundo produz alimento suficiente para si, né? O problema é o pecado, né? Então, isso vai ser retirado. Então, o mundo não mais terá fome, né? Não mais passará por a escassez como temos agora, né? Então, e os frutos serão abundantes na terra, né? E também todos os frutos serão enormes, né? E essa questão dos transgênicos e essas alterações e adulterações aí, que já são inspirações dos Néfilins, né? Inspirações malignas, né? Já vão também ser removidas, né? Porque hoje qualquer alimento que você come também é contaminado. E é interessante que hoje essa técnica de mutação genética, que vai desde os alimentos até os animais, né? Elas induzem você a deixar de ser humano, né? Com essa ingestão desses alimentos, a nossa epigenética, né? Que é aquela genética que nós mudamos com a adaptação, ela começa a mudar também, né? Então hoje eu até estava conversando com a irmã Márcia, né? Sobre essa questão dos tempos de Noé, né? Porque os tempos de Noé havia perversão sexual, havia todo tipo de perversão, mas a maior perversão foi a biológica, né? E aí nessa perversão biológica é que se manifestaram os filhos dos anjos caídos. E agora a mesma forma, né, até a hora que o Senhor Jesus vier, eles estarão por aí, tá certo? Então vamos deixar o tópico da maldade, do futuro dos homens e dos anjos no céu na terra para a aula seguinte, porque eu quero completar ainda mais algumas aulas, né? Porque aí nós vamos estar encerrando esse curso, né? Porque ele já está no final. E aí vamos orar a Deus e ver o que Deus tem para nós na próxima etapa. Alguém sabe quando vai ser a próxima lua nova de agora de março de 2025? Alguém sabe? 3 de março houve uma lua, 4 de abril vai ser a próxima, né? 4 de abril. Então pode ser que não necessariamente os 3 dias de escuridão aconteçam em março, né?
E depende também de como estará aí as questões que vão gerar essa escuridão, né? Uns dizem que é um Nibiru, outros dizem que vai ser um ataque nuclear, né? Ou um meteoro que vai cair. A gente não sabe a origem, mas que vai acontecer, vai. Fala, pastor João, tá em casa já? Aqui vai ter uma lua de sangue também agora, né, pastor Lucas, parece? Vai ter lua de sangue? Eu não estou sabendo. Eu não estou enganado. Então, dizem que a lua de sangue, deixa eu ver aqui, existe uma separação, né, dia 14 de março, né, eclipse total. Lua de sangue, né? 14 de março, será visível em Pernambuco e toda a América Latina. O que dizem é que a lua de sangue, a lua é um sinal para Israel, o sol seria para as nações, eles Exato. dizem isso. Uhum. Aqui está falando dia 14 de março, próxima sexta-feira, né? Vai ser o ponto mais visível, vai ser em Pernambuco, né? Acabei de ver aqui. Tá bom, irmãos? 3,14 lias de sangue. Engraçado, né? Eu nunca tinha ouvido falar nessas luzes de sangue quando era criança, né? E eu sempre li na Bíblia que tinha a lua se transformando em sangue, eu achava que... Mas agora, eles estão constatando até que a superfície da lua também está mudando, né? Até a superfície da lua está adquirindo uma outra cor. E com essas auroras boreais que estão acontecendo, elas estão descendo também, né? Tem gente já reportando a aurora boreal mais para baixo dos polos, né? Nos trópicos, né? Então, sempre estão postando vídeo. Isso é um sinal de que o campo magnético da Terra também está se movimentando. E vai haver essa inversão também magnética, né? O Polo Norte vira Polo Sul e o Polo Sul vira Polo Norte. Só que na física a gente estuda isso como uma transição inesperada e espontânea. Só que ela existe, só que na geologia, na arqueologia, eles colocam isso como uma separação de 400 mil anos. Então, as evidências estão aí, ninguém comenta nada, né? E ninguém afere de que realmente isso pode acontecer. Só nós cristãos que estamos falando isso, né? Porque eles não assumem, né, publicamente isso, ou seja, está deixando todo mundo quieto. Só depois que aconteceu, ou quando tiver faltando horas ou dias para acontecer, é que eles vão tomar uma posição que aí todo mundo vai ficar aí em desespero. É claro, as pessoas que não estão acompanhando pela palavra de Deus e não estão se preparando para esse momento, né? Pode falar, pastor. Eu estava vendo também, pastor Lucas, que parece que o Sol também inverte o campo magnético dele, né? Todo ímã tem uma propriedade de inversão, todo ímã. E eu acho que daí os outros planetas, a Terra, também acompanham essa inversão, sabe? O Sol influencia, né? Agora não sei que constância é isso, não sei como é que é, né? Agora não sei se o movimento deles é afetado por essa inversão, né? Mas se todas as órbitas fossem magnéticas, uma inversão também significaria uma inversão da rotação, né? Então nós temos que ficar atentos, irmãos, com esses fenômenos, porque a tentativa de esconder isso, né, continua existindo, né? Por mais evidente que seja, né? Hoje em dia eles têm condição de fazer um vídeo falso, né? Encobrindo, né? Com a inteligência artificial, encobrindo aí qualquer filmagem, tá? E a gente não sabe até que ponto esse povo tenha uma preparação, né, para tentar manipular os fatos. A gente não faz ideia, né? Bom, irmãos, então, se ninguém mais tem o que comentar, vamos encerrar a gravação. Pode falar. Eu vou comentar uma coisa com os irmãos que foi mostrado para mim desde 2018 até 2022. Eu tive vários sonhos sobre o destruidor, esse Nibiru. Eu tive tantos sonhos, eu acho que foi uns 12, 13 ou mais. E no meu sonho foi mostrado que depois da passagem desse planeta vai acontecer um fenômeno assim tão lindo. Quem estiver preparado, que são os primeiros frutos, vão jogar água. O que é água? É a palavra de Deus. Jogar água nas pessoas que elas vão ficar em choque. Elas vão ficar paralisadas. E elas só vão despertar para a vida jogando água, que é a palavra de Deus nelas. E no meu sonho, o grande colheita vai acontecer depois das calamidades. E Jesus vem no sonho da Erin agora, nos últimos sonhos, e confirma isso. Eu fiquei, quando eu li o sonho da Erin nessa parte, eu falei assim, nossa, como confirmou tudo que foi mostrado para mim. Que o avivamento da colheita do trigo vai vir depois das calamidades. Por quê? Porque os corações vão estar amadurecidos para trazer a colheita final, que é o grande avivamento. Por quê? Porque o mundo espiritual vai se manifestar. E os corações vão estar prontos e amadurecidos para ser colhido. Muitas pessoas falam, mas cadê o avivamento? Cadê?
calma. Eu digo para vocês, calma, que a coisa vai ser tensa ou maravilhosa. Por quê? Porque o mundo inteiro vai estar pronto, hein, para ser pescado. Amém. Vai ser os colhedores ou os pescadores de alma vão estar com as tarrafas, hein, vai fazer um serviço maravilhoso. Por quê? Porque o momento vai estar preparado para esse momento. O momento que todo mundo espera, que é o avivamento. O avivamento que vai trazer uma mudança nesse planeta inesquecível. Que a vida vai ser tão intensa e maravilhosa que só quem viver, ou nós vamos ver isso. Porque eu e vocês aqui, nós estamos acordados esperando por esse momento e despertado buscando a Deus. Nós não vamos ser pego de surpresa e choque, porque nós sabemos o que vai acontecer. Nós estamos preparados, se santificando, se preparando, se dedicando a Deus. Esse momento vai ser inesquecível. Inesquecível. Eu digo para vocês, vai valer a pena. Muitos vão ficar com medo, mas outros vão nadar de braçada, como nunca antes. Vai ser um tempo tão maravilhoso e inesquecível que a eternidade vai ser, vai demorar a eternidade para contar, igual fala. Vai demorar a eternidade. Porque, olha, vai ser maravilhoso, irmão. Vai ser maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, esse último sonho da Eren aí, o pastor João até falou para mim dar uma lida nele, mas ainda não tive tempo, né? Depois a gente vai ver. Então, eu vou parar aqui a gravação. Quem vai orar para nós aqui, para agradecer? Eu passo a minha vez para algum irmão aí, não sei se a irmã. Não sei se a irmã Ana ora, né? Não sei, algum. Amém, em nome de Jesus. Vamos só orar, irmão. Pode orar então, irmão. Amado Deus, querido Pai, graças nós te damos, Senhor, pela preparação de estarmos juntos nessa reunião, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por todo o conhecimento, Senhor, toda a sabedoria que tu deste, Senhor, ao teu servo, pastor Lucas, nessa noite, Senhor, para exortar, falar da tua palavra. Amém. Não temos palavras para te agradecer, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pela fé que o Senhor depositou nos nossos corações. Permita, Pai amado, que possamos andar, Senhor, trilhar caminhos retos em meio a tantas lutas, tantos combates aqui na terra, Pai amado. Seja conosco, Senhor. Durante todo esse processo, Senhor, nos prepara para dias difíceis que estão por vir. Amém. E para que possamos estar limpos de mãos e puros de coração naquele grande dia, para que Amém. possamos entrar na cidade santa e cantar o hino que nunca foi cantado. Não temos palavras para te agradecer toda essa preparação, Pai amado. Nos reveste, nos dá revelações, Senhor, nos guia, Pai amado, e nos prepara para um dia entrar na cidade santa. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive hoje eternamente. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Então, vou parar aqui a gravação.